E vamos lá. Então, pessoal, hoje, hoje é a última aula expositiva do curso, tá? E a gente vai falar sobre leis de conservação. E a gente finaliza essa parte da. Eu considero que é a parte de conceitualização do eletromagnetismo, né? Porque quando vocês forem ver, se vocês forem fazer Eletro 3, né? O que vocês vão ver? Vocês vão ver aplicações, principalmente em ótica, né? E radiação e as consequências para a física do eletromagnetismo, que é a teoria da relatividade restrita de Einstein, né? Então, é, esse curso de Eletro 2 ele meio que finaliza, né, essa contextualização. Então, a partir daqui, tudo você consegue fazer tudo de eletromagnetismo. É isso que a gente espera, né? Que vocês saiam desse curso de eletromagnetismo 2 com uma base tão sólida que qualquer problema, a princípio, pode ser atacado. Vocês conseguem entender e atacar o problema, tá? E isso parte, né, que nós sabemos que os campos eletromagnéticos são governados por 4 leis, né? A lei de Gauss do magnetismo e a lei de Gauss da eletricidade, do campo elétrico, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, né? Além dessas, tem, aqui eu não pus, mas seria até interessante eu pôr para as notas, a força de Lorentz, né? Que mostra como que os campos eletromagnéticos atuam, né, nas cargas. Tá? Então, isso aí fecha, né, esse arcabouço básico do eletromagnetismo. Tá? E uma das coisas que a gente, como físicos, fazemos, né, para mostrar que uma teoria é sólida, teoria no sentido científico, né, aquela base extremamente sólida que a gente consegue construir em cima dela, né, a gente ela tem que ser aplicável, né, ela tem que explicar todos os fenômenos que envolvem as partes, né, os conceitos físicos em volta dela, e mais que isso, ela tem que respeitar os conceitos físicos das outras áreas da física. Então, o eletromagnetismo tem que respeitar, por exemplo, conservação de energia, conservação de momento, segunda lei de Newton, tem que respeitar as leis de Newton. Por exemplo, não pode aumentar a entropia se a gente estiver lidando com termodinâmica, que envolve conceitos eletromagnéticos. Então você tem que exaustivamente testar a sua teoria para ver se ela faz sentido ou não. E nessa aula, o que a gente vai ver vai ser se as equações de Maxwell, né, as leis que regem o eletromagnetismo, elas respeitam essas coisas. E uma das principais coisas que a gente sempre está procurando em física são conservações. Propriedades que se conservam no sistema, né? Por que isso é interessante? Porque geralmente quando a gente está falando de conservações, quer dizer que existem simetrias nos problemas. Isso é o teorema de Nether. Tá? Cada simetria do problema gera uma conservação de uma propriedade física. Tá? A primeira que a gente já viu na primeira aula, tá, foi as equações de continuidade das cargas. Que as cargas, por mais que possa envolver deslocamentos de cargas ou até criação de cargas, né, por exemplo, um decaimento do nêutron que gera próton e elétron, as cargas se conservam, né? Então, existe uma equação da continuidade que nos diz que se a gente tem um volume, para a gente aumentar ou diminuir
a carga dentro desse volume, necessariamente a gente tem que ter um fluxo de cargas na superfície dessa que envolve esse volume, que é dado por essa densidade de cargas, essa densidade de corrente, tá? Então, o que eu estou dizendo é, essa explicação do volume é essa conservação das cargas de maneira local, né? Mas também a gente pode pensar numa conservação global quando a gente também inclui decaimentos, tá? Então é nesse sentido. Isso aqui é muito rápido porque isso está na primeira aula. A gente fez isso na primeira aula quando a gente mencionou, quando a gente definiu corrente, tá bom? Alguma dúvida aqui até esse ponto? Se não, a gente vai para a conservação de energia, tá? Então, a gente pode pensar na mesma coisa, algo semelhante. A gente tem um volume, esse volume contém uma energia dentro dela. Essa energia pode estar no contexto de diferentes formas. A energia dos campos elétricos e magnéticos, que a gente viu anteriormente. Energias que vocês viram principalmente na primeira, em Eletro 1, né? Da distribuição de cargas, que a gente precisa de uma energia, né? A gente precisa realizar trabalho para montar uma densidade de cargas, ou mesmo energia para movimentar, né? Uma energia cinética das cargas, né? E aí a gente vai ver aqui como que a gente analisa isso. Então, o que eu estou considerando aqui, tá? Eu estou considerando que eu tenho campos elétricos e magnéticos no espaço, mais genérico possível, tá? Eu não estou fazendo nenhuma restrição a esses campos, simplesmente eles respeitam as equações de Maxwell e acabou. E também eu sei que eu tenho nesse espaço alguma conjunto de partículas, aqui representado por essa bolinha, que tem uma densidade de cargas e está se movimentando. Logo, tem uma densidade de corrente associada. Tá? Então, o que a gente pode pensar é, se eu tenho esse conjunto de cargas em movimento dentro de um campo eletromagnético, isso vai me dar um trabalho. Ele vai realizar trabalho de alguma maneira. Né? E como a gente viu, o trabalho realizado pela força de Lorentz é dado só pela parte do campo elétrico. Não tem a parte do campo magnético, né? Dado que a força vinculada ao campo magnético ela sempre é ortogonal ao movimento da partícula. Então eu tenho isso aqui, né? Então aqui são duas integrais. O dl, aqui o dl eu não estou integrando, né? Porque eu estou pegando o dw, estou pegando o infinitesimal. E essa integral aqui é relativa ao volume, porque é a carga vezes o campo elétrico. Tá? Ótimo. E eu posso pensar numa variação da energia. A gente não está pensando em conservação da energia, então eu quero saber como a energia eletromagnética está mudando. Né? Aqui a gente está calculando a variação dessa energia, né, a partir do que está vinculado ao campo e o que está vinculado ao movimento dessas cargas. Né? Então, eu vou fazer o dw/dt, que é a variação da energia. Né? Aqui, eu estou considerando que o campo elétrico não está variando no tempo, né? Ou eu estou pegando alguma variação muito pequena dele. Né? A densidade de carga também está fixa. A única coisa que está mudando aqui é a trajetória da partícula. Tá? Então, essa aqui é onde eu estou olhando. Então, eu tenho que a variação aqui da energia, né, é ρ dl dt, e dl dt, esse dl sendo o infinitesimal da trajetória, dl dt é a velocidade. E aqui, ρ vezes a velocidade é nada mais, nada menos que a nossa densidade de corrente.
Então eu tenho isso aqui. Tá? Então eu tenho essa equação aqui. Aí agora a gente vai analisar ela. Tá? Então, o J aqui, eu vou tentar escrever essas equações novamente no contexto de deixar tudo dependendo somente dos campos. Tá? Então é isso que eu quero ver. Então, uma forma que a gente pode fazer é substituir a densidade de corrente pela lei de Ampère-Maxwell, que é a lei que aparece a densidade de corrente explicitamente. Então eu fiz essa substituição, aí lembra que é o rotacional de B igual ao μ0j vezes a μ0 ε0 dE dt, que é a corrente de deslocamento, né, o ε0 dE dt. Então eu tenho isso aqui, né? Então o J é substituído aqui, eu pus em azul para ficar claro o que apareceu por causa do J. Tá? Apareceu isso aqui. Ficou claro para vocês essa passagem? Sim. Sim, né? Vamos lá, vamos pegar o primeiro termo. O primeiro termo é o rotacional de B. Vamos escrever então o rotacional de B. Aqui, ó, o rotacional de B, né? É esse segundo termo aqui, ó, é escalar rotacional de B. Aí veja que tem um termo, né, que é o divergente de E vec B, e tem o B rotacional de E. E esse rotacional de E eu vou usar a lei de Faraday para escrever ele como menos dB dt. Então eu tenho aqui, ó, menos dB dt. Tá vendo? Então, substituir esse primeiro termo por isso aqui. Beleza. E o segundo termo? O segundo termo, veja que eu tenho E dE dt. Isso aqui eu posso substituir por meio de ddt E ao quadrado. Né? É como se eu estivesse jogando para dentro da derivada esse E que está aqui fora. Tá? Isso aqui é facilmente, isso sem problemas a gente fazer isso, tá? Aqui, tá? E veja que a princípio a gente também pode fazer com esse termo do B dB dt. A gente vai fazer isso também, tá? Então aqui, ó, fiz aqui, ó. Então esse primeiro termo e esse termo aqui vira essa parte aqui. E esse segundo termo vira isso aqui. Tá? Ótimo. Se eu estou pensando, tá? Aí eu vou usar o teorema do divergente no primeiro termo, aqui ó, no roxo. Tá? Então eu tenho aqui dB, o ddt sai da integral. Pera aí. Esse ddt está errado, ele é aqui, tá? Ele é só nessa parte aqui, desculpa, gente. Tá? É nesse termo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso agora, só para... Não dá. Não, deixa assim, aí eu mudo lá para vocês depois. Tá? Mas esse ddt tá nesse segundo termo, tá? Não no primeiro. Então, eu tenho um teorema do divergente, né, que vai ficar um volume na área. Vai ficar a E vec B na área. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem algo que está atravessando a superfície, um campo vetorial que está atravessando a superfície, um volume, algo que está em um volume, né? E uma densidade, uma energia que está aprisionada em um volume. Tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, eu vou considerar que esse dWdt ele é a variação
como eu falei com vocês, é o trabalho que o campo eletromagnético está realizando na partícula. Então eu vou chamar isso de energia mecânica, que é o UMEC. Então é a densidade de energia mecânica. Tá bom? Então essa aqui é a energia que está contida nas cargas. Tá? O EAM é a densidade de energia que está contida no campo. E eu tenho esse termo aqui que eu vou fazer nada. E veja aqui que eu tenho todos esses termos derivados no volume. Então eu posso tirar o volume e só ficar com os integrandos. E eu tenho isso aqui. Veja que essa equação ela é muito parecida com a lei de conservação de cargas. Vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. Eu tenho um escalar variado derivado no tempo, um divergente de um vetor que está relacionado a fluxo dessa propriedade escalar igual a zero. Vamos voltar lá. Eu tenho um escalar mais um divergente de um fluxo que está relacionado, um vetor que está relacionado ao fluxo da minha propriedade escalar. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é, eu até pus aqui, ó, é uma equação de continuidade. Mas é uma equação da continuidade da energia eletromagnética. Tá? E aí, a gente pode definir esse carinha aqui como o vetor fluxo de energia. Esse vetor fluxo de energia leva o nome de vetor de Point. Aqui não tem o N, não, tá? O I, esse aqui não. Vetor de Point, tá? Opa. Isso, tá? Então, veja que a gente tem uma lei da continuidade da energia. A gente não consegue criar energia. A gente tem que trazer a energia de alguma maneira. Tá? Ficou claro para vocês essa lei de conservação da energia? Nossa, muito da hora isso. E tá chegando naqueles análogos entre mecânica dos fluidos e eletromagnetismo, né? Sim, sim, exato. Porque pensa o seguinte: se eu tiver um fluxo de cargas, eu tenho uma energia nesse fluxo, né? Um fluxo de partículas. Mas eu posso transferir essa energia não pela movimentação das cargas, e sim pelo campo eletromagnético em si. Exemplo. Se a gente pegar a nossa corrente que liga uma luz, eu vou desligar e ligar a luz aqui, ó. Veja que é bem rápido ligar. Mas se a gente for calcular, eu não lembro se vocês fizeram essas contas, eu acho que vocês fizeram isso em algum exercício, ou em fenômenos eletromagnéticos, ou nessa disciplina. Na lista 1 a gente fez. Fez, não fez? Qual que é a velocidade das cargas? E é tipo centímetros por segundo. É muito mais devagar do que a energia que chega lá, né? É o tempo que a luz liga depois que você aciona o interruptor. Então, quem está transferindo a energia? O que está fazendo ali a energia? O campo elétrico, que está passando pelo fio. Né? Então, existe um fluxo aí de energia que está sendo transferido para a lâmpada. Como? Pelos campos eletromagnéticos. Quem que vai te dar esse campo eletromagnético? Quem é esse fluxo? Aqui, ó, o vetor de Point. Tá bom? Esse vetor é engraçado também porque ele aponta na direção de propagação e o nome dele Pointing. É. Só que é o nome do cara, né? É o nome do cara, sim.
a gente vai ver que é exatamente a direção de propagação de uma onda eletromagnética. É. E aqui, porque aí é importante, né? A gente tem então, a gente pode fazer com que o campo elétrico também se transforme, né? A energia que está contida no campo elétrico se transforme em movimento de cargas, principalmente aqui, né, a gente mencionando, porque tem que interagir com o campo eletromagnético. Então, o mecânico é, por exemplo, a gente colocar uma carga em movimento, né? Ou no caso, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, termoelétrica, qualquer uma, né? Que o movimento da corrente ou do vapor, ou alguma coisa, né? Estava movimentando uma turbina. Então você pega esse movimento mecânico e está transformando em energia elétrica, né? Eletromagnética. Então você vê aí essa conversão de energia, né? De movimento para eletromagnética. Então é por isso também que nessa equação não aparece só a energia eletromagnética, aparece também a energia mecânica, porque a gente tem que fazer essa consideração dada a interação dos campos eletromagnéticos e do campo com as cargas, tá? Beleza? Lei? Show isso daí. Show demais, né? Vamos para outro que é conservação do momento, né? A lei desculpa, que rege a conservação de momento é a segunda lei de Newton, né? A força é a variação do momento linear, né? Então vamos ver como que os campos eletromagnéticos, a gente sabe que os campos eletromagnéticos podem variar o momento, né? A gente pode acelerar uma partícula usando os campos eletromagnéticos, né? E mudar as trajetórias dela. Então, o momento está, de alguma maneira, variando. Então, a gente tem que olhar isso, né? Então, eu vou usar a segunda lei de Newton, tá? Então, estou considerando o mesmo cenário. Eu tenho campos eletromagnéticos de uma maneira maluca lá, não importa como, e eu tenho também uma densidade de cargas em movimento. Então, eu tenho uma densidade de corrente. Acabou. Então, a variação do momento, que é a força, aqui, como eu estou falando de uma força dos campos eletromagnéticos, então eu estou falando da força de Lorentz, que está envolvendo. Então, eu tenho QV VEC B mais QE, né, aqui. E aqui eu vou escrever como uma densidade de força, né? Força por unidade de volume, tá? Então, é só a parte aqui dentro dessa integral aqui de volume, tá? Então, aqui eu defini essa força por unidade de volume. Isso aqui que a gente vai usar. Então, se a gente quiser calcular aqui a variação do momento, eu estou pensando também no momento por unidade de volume, tá bom? Vamos manipular essa equação, tá? E o que a gente vai manipular? Eu quero escrever essa força por unidade de volume, dependendo única e exclusivamente dos campos eletromagnéticos. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, o ρ, eu uso a lei de Gauss, aqui ó, ε0 divergente de E, e para a densidade corrente eu uso a lei de Ampère-Maxwell, rotacional de B sobre μ0 e o menos ε0 dE dt. Simples, só substituir os dois, tá? Agora vem um carinha que vai aparecer aí que a gente vai lidar com ele, tá? Temos essa maluquice aqui. Eu vou começar
manipulando só a parte azul, tá? Só o termo azul aqui. E esse termo azul eu vou manipular de uma maneira bem simples, que é, eu vou usar a regra da cadeia, né? Então, a derivada de E vec B, o produto vetorial, aí só lembrando vocês, o produto vetorial eu posso aplicar a regra da cadeia igual se fosse um produto qualquer de funções, tá? Então isso aqui vai ser o DE vec B ou E mais E vec dB dt, né? Isso aqui, ótimo. E esse dB dt, eu vou usar a lei de Faraday e escrever ele como rotacional de E, menos o rotacional de E. Então, esse primeiro termo, que é esse cara aqui, e esse segundo termo, que é o E vec rotacional vec E. Tá bom? Show. Temos isso aqui, então. Veja que eu já tenho coisas bem parecidas aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho coisas bem parecidas que é, ó, o divergente de E escalar E, não, divergente de E vezes E, e um termo aqui que é o E vec rotacional vec E, aqui, ó. E aqui eu já tenho esse termo que é o rotacional de B vec B, né, que é algo bem parecido. Aí veja que eu vou incluir aqui o divergente de B para ficar algo muito parecido, os dois termos, tá? Tanto para o campo elétrico, tanto para o campo magnético. Tá? Algo bem parecido aqui. Só uma coisa aqui, ó. Eu posso... Eu não fiz aqui, tá? Mas se você ver aqui, ó, aqui tem um parênteses. E se eu fizer o rotacional de E vec E, isso aqui muda o sinal. E aqui eu não mudei. Eu mudei o sinal, porque eu tenho que passar isso para cá, né? Para ficar do outro lado. Eu não passei. Então, aqui deveria estar igual a esse aqui, tá? Esse termo aqui. Só esse probleminha. Aqui. E esse último termo? É esse termo aqui, ó, que eu substituí a parte azul. Então, sobrou esse primeiro termo, né, vezes esse termo aqui, né, quando eu substituo o azul. Então, e esse termo aqui, você vê que já tem uma cara do vetor de point. Mas vamos deixar ele um pouquinho aí parado, tá? Vamos deixar ele um pouquinho parado aí. Vamos mexer no verde aqui, tá? Eu posso reescrever esse verde, tá? Sendo o gradiente de E ao quadrado, tá? Isso aí é aquele... É uma identidade, tá? Se você pegar esse rotacional E vec rotacional de E, vocês vão ver que você consegue manipular e chegar nisso aqui usando aquelas regras de rotacional do rotacional, tá? É simples, só isso, não precisa de nenhuma firula muito grande não, tá? Eu tenho isso aqui, tá? Esse aqui. Então eu vou substituir aqui, ó, o rotacional do rotacional por isso aqui, ó, esse nabla de E ao quadrado, o divergente de E ao quadrado, e isso aqui. Então vai sobrar esses termos que dependem de produtos escalares, né? O divergente de E e o E escalar nabla. Então tá os dois termos aqui. Sobra um termo aqui, ó, vocês estão vendo, de E ao quadrado, que é desse cara aqui. Então, tá aqui. Isso não é ε2 não, é ε0, tá?
E veja que eu posso fazer a mesma coisa para o B. Então, fiz a mesma coisa para o B. Tá? Fiz a mesma coisa para o B. Ficou clara essa conta? Porque tem uns errinhos nela. Essa manipulação que eu estou fazendo. Tem algum ponto que não ficou claro para vocês? Eu não vou mentir que eu vou ter que fazer pra entender, mas Tá. faz sentido. Faz sentido. Todos os passos são lógicos. Assim. Eu tô só fazendo. Essas contas, né, pra gente acompanhar aqui. Então, ó, veja que eu tenho alguma coisa aqui maluca. Eu tenho outra coisa aqui, que é um gradiente da densidade de energia, parece. E um vetor aqui que varia com a derivada, né, está sendo derivado pelo tempo. Tá? Agora eu vou definir algo mais estranho, que é esse tensor. Tá? Eu vou definir esse tensor de estresse de Maxwell. Eu vou definir ele, depois eu explico o que ele é. Tá? Então ele é uma matriz 3x3. Tá? Aqui o IJ, e esse J pode ser X, Y e Z. Tá? E eu tenho que ele é definido dessa maneira aqui. EIEJ menos esse delta de Kronecker. Delta? É isso mesmo? Esse delta e J, né? Que se I igual a J, ele é 1. Se I diferente de J é igual a 0. Tá? Eu tenho isso aqui. Tá? Por que eu estou definindo esse cara aqui? Tá? Eu vou mostrar para vocês. A gente tem que aprender a manipular esse cara. Por que eu estou definindo esse cara? Esse é um tensor, ele é uma expansão de um vetor. Ele é uma ideia, é uma extrapolação da ideia de vetor. O vetor não tem uma direção, né? Ele tem uma direção. O tensor, ele vai ter uma definição de... Ele é importante para quando a gente pensa em variação. Né? Eu vou falar do momento, que é o que a gente vai usar aqui. Pensa que eu tenho um momento numa direção, por exemplo, direção X. Tá? E eu vou atuar nesse... Eu vou variar esse momento. Eu posso variar esse momento aumentando e diminuindo ele na mesma direção. Tá? Então, isso vai estar relacionado a uma variação dele na mesma direção. Tá? Isso vai estar vinculado a termos na diagonal do tensor. Tá? Mas eu posso ter uma variação que eu estou rodando esse vetor. Rodando esse momento, por exemplo, nesse exemplo que eu estou te dando. Essa variação ela vai estar relacionada aos termos fora da diagonal. Tá? Se a gente for, igual o Lucas menciona, né, que se a gente for para teoria de hidrodinâmica, os termos da diagonal de um tensor, eles estão ligados à pressão. Tá? A pressão, então, você tá apertando algo. Tá? E os termos fora da diagonal, eles estão ligados a cisalhamento. Tá? Então, a rotação. Tá? Então, se a gente for pensar num fluido, para a gente interpretar as características do fluido, se eu estou acelerando ou freando um fluido, eu estou lidando com termos da diagonal. Se eu estou fazendo esse fluido rodar, tá? Eu estou lidando com termos fora da diagonal desse tensor. Ficou claro para vocês essa ideia desses termos da diagonal do tensor e de fora da diagonal do tensor? Isso é importante a gente entender. Acho que ficou. Tá? Isso aí é bastante complicado, tá? Outro termo que também aparece, tá? Outro contexto que aparece é das susceptibilidades elétricas e magnéticas.
A susceptibilidade para materiais reais, aquela susceptibilidade, ela não é um escalar, ele é um tensor. Por quê? Quando eu coloco um campo elétrico, se a gente for pensar no que a gente viu, né, um campo elétrico, um campo magnético, a gente vai gerar, vamos falar do campo elétrico, a gente vai gerar um termo de polarização, né, do meio, de tal forma que é na mesma direção do campo. Esses termos estão ligados aos termos da diagonal da suscetibilidade, se a gente pensar na forma tensorial dela. Mas a gente pode aplicar o campo e aparecer polarização em outra direção, ortogonal a esse campo que eu apliquei. Logo, vão aparecer polarização em outras direções. Esses termos estão ligados a termos fora da diagonal. Tá? Então, explicando o tensor, resumindo o tensor, os termos da diagonal estão relacionados a modificações na mesma direção do vetor e os termos fora da diagonal estão ligados a termos fora da diagonal do tensor. Tá? Então, é como se eu estivesse aplicando em x e vendo um efeito em y ou z. Tá? É isso que o tensor permite. Onde aparece esse tipo de fenômeno? Por exemplo, birrefringência, que a gente chegou a estudar lá em ótica, que você, por exemplo, tem que, se a polarização está horizontal, eu tenho um índice de refração, e vertical eu tenho outro índice de refração. Como é que eu interpreto, como é que eu descrevo isso matematicamente a partir das leis de Maxwell, usando susceptibilidades tensoriais. Tá? Então, como é que a gente manipula esses tensores? Tá? Se eu aplicar, eu posso definir o produto escalar desse tensor num vetor. Tá? Então, se eu estiver fazendo um produto escalar de dois vetores, eu tenho, ao final, um escalar. Mas se eu estiver fazendo o produto escalar de um vetor com um tensor, eu vou ter um vetor faltando, por causa da matriz, ao final. Então, a escalar t, na direção j, então, por isso que vai dar um vetor, é dado por isso aqui, a i, t e j. Tá? Simples assim, nada muito difícil, né? É como se fosse um produto de matriz simples. Tá? Então vamos ver o que acontece quando eu aplico o divergente nesse tensor de estresse, tá? Na componente J. Tá? Então eu vou considerar que o divergente aqui, ele é essa soma em I. Tá? Então eu vou aplicar no primeiro termo aqui. Ó. Tá? No primeiro termo tem a soma em I, então vai ficar o divergente de E, né? É o escalar I. Somei os três, né? Vai ter as três componentes. E aí sobra o EJ. Se eu estou fazendo agora agora aplicando em EJ, né? Eu vou ter EI, nabla I, EJ. Se eu somo EI, nabla I, eu tenho esse produto escalar, E escalar nabla. E agora eu tenho D e J aqui. Então, isso vai ser diferente de zero só se o I for igual a J. Então, por isso que aparece aqui o nabla J, né, E ao quadrado. Ficou claro essa aplicação aqui do divergente de T nas componentes do campo elétrico? Vocês conseguiram entender? O que eu posso fazer com mais calma.
Não, eu acho é que tensores é uma coisa que a gente toca de vez em quando, assim, É, bem levemente, né? sim, Então é um pouco difícil de realmente visualizar, que nem esse divergente na componente J. é, É, deixa eu. preciso visualizar isso melhor, Tá, aqui ó. mas faz sentido, são passos lógicos. Deixa eu pegar aqui o. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu ver, consigo abrir um quadro aqui só pra. Eu queria fazer umas notas aqui, mas ele não tá me deixando. Deixa eu pegar a foto. Que aí eu colo. Vou parar de compartilhar aqui. Aí eu vou colar. Ele não deixa eu colar. Tá. Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Se eu tenho eu vou aplicar o nabla, tá? Então eu vou escrever assim, ó, dx dx aplicado em. Aí eu tô pegando o EI EJ, tá? E o nabla é o quê? É o dxi, é o dx, dy, dz. Então eu vou escrever como di, tá? Porque aí o i é x, y ou z, tá? Então se eu aplicar isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho isso igual. Aí lembra que é a soma, né? A soma, né? É a soma. Então vai ficar dei di vezes o EJ. Mais, aí vai ficar o EI fixo, vai ficar d EJ DI. Então veja que isso aqui, ó, se eu estou fazendo a soma em i, x, y, z, a derivada de EX dx mais EY dy mais EZ dz é exatamente o divergente, vezes o EJ. E esse segundo termo, veja que o EI di. Então é como se eu fizesse o EI escalar ddx aplicado em EJ. EY ddy aplicado em EJ, mais o EZ ddz aplicado em EJ. Então veja que eu tenho aqueles termos. Aí voltar a compartilhar. Ah, isso aí é aquele negócio da derivada direcional, né? Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. Puta, esse é um saco de trabalho. É, é complicado mesmo. Mas por que que a gente vai ficar claro por que que a gente vai precisar disso, tá? Então, por isso que dá o divergente de e o é escalar nabla, tá? Quando eu estou pegando o EJ. E esse segundo termo é porque o delta, se eu estou fazendo em i, igual eu fiz para vocês lá, o j, isso aqui é diferente de zero só quando i igual a j. Então, por isso que aparece o j aqui, tá? O nabla j. O nabla j é ddx, por exemplo, se o j é igual a x, tá? E aí a mesma coisa pro campo magnético, tá? Então veja que esse termo aqui é igual a esse termo grandão aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Tá? Quando eu pego, aqui tá sem o J, tá vendo? Se eu pegar esse, ó, J aqui, J aqui, o J aqui, J aqui e o J aqui, eu tenho, né, a componente FJ. Se eu pegar todas as componentes, eu tenho o F.
Então, ao final, o que eu tenho é isso aqui, ó. Aquela equação vira isso aqui. E aqui eu já substituí esse último termo aqui, ó, pelo vetor de point, que é o E-vec-b. Tá? Tenho isso aqui. Veja que eu tenho f, um divergente de um tensor, menos esse cara que depende da variação do tempo. Tá? Isso começa a aparecer uma lei de conservação linear. Vou escrever no formato igual às outras. Né? Então, o que eu vou definir é o F, igual eu falei anteriormente, é a força por unidade de volume. Então, se eu definir o momento por esse P estilizado como sendo o P, o momento por unidade de volume, então o F vai ser a derivada de d dt. Ok? E eu posso definir o momento do campo eletromagnético, tá? Não é o momento das cargas, é o momento do campo eletromagnético, tá? Por sendo ε0 μ0 S, eu tenho que isso aqui é verdade. Tá? Vocês olhando para esse cara, vocês veem que é exatamente, a menos que tem vetor integral e produto tensorial, o tensor, a gente tem a cara da lei de conservação. Uma derivada temporal na propriedade em questão, o momento, igual ao divergente do fluxo da propriedade. Concordam com isso? Vocês conseguiram visualizar? Nossa, muito da hora. Sim, faz sentido as contas. Tá? E aí vem por que a gente precisa do tensor de estresse de Maxwell, esse T. Por quê? A propriedade que nós estamos lidando não é uma propriedade escalar igual carga e igual momento, igual energia. O momento é vetorial. Logo, o que eu tenho é, para cada uma dos elementos do momento, eu tenho uma lei de conservação. Então, se eu for pensar nas linhas do tensor de Maxwell, tá? Então eu tenho o Px, então o momento na direção x. E aí eu tenho a linha do tensor de Maxwell, Pxx, Pxy, Pxz. Veja que é como se fosse um vetor. Né? Então, o Px, agora que é um escalar, só o termo Px, eu tenho um vetor que define o fluxo da variação dele. Igual a gente definiu o vetor de point como um fluxo de energia. E a densidade de corrente como fluxo de cargas. Então, para o Px, uma linha é o fluxo do momento na direção x. Aí eu tenho para o Py o Pyx, Pyi e Pyz formando um vetor de fluxo do momento em y e analogamente para z. Então veja que para cada componente do campo do momento, eu tenho um fluxo diferente. Então por isso que eu tenho que montar um tensor. Porque são 9 variações. O Px pode variar nas 3 direções, o Py pode variar nas 3 direções e o Pz pode variar nas 3 direções. Então, por isso que essa lei de conservação, né, essa equação da continuidade, ela muda
E eu tenho vetores aqui desse lado, ao invés de escalares. E aí, para a gente ter todas as variações possíveis, todos os fluxos possíveis, eu tenho que ter um tensor aqui. Professor, Diga? mas isso significa que a gente tem 9 graus de liberdade nessa expressão, então? Quer dizer que a ideia é o seguinte. É como se fosse 9 graus de liberdade? Sim, é como se fosse 9 graus de liberdade, né? Porque você pode ter a variação do. É porque você tem que pensar que você pode ter a variação na mesma direção, que é o PXX, PYY, PZ é o TZZ, TXX, TXY, TZZ. E você pode ter a variação na Mas não tem um direção. negócio tipo o tensor do momento de inércia, que o TXY é igual a TYX e Isso. ele é simétrico. Ele é simétrico. Aqui, ó. Ah, então tem que ter 6 no máximo. Graus de Mas liberdade. é por causa da simetria aqui, ó. Se você trocar Y por X, por I por J, não Dá na muda, mesma. né? Dá na mesma. Ele é simétrico, tá? Mas o principal é que você pode ter variações do momento, né? O fluxo do momento pode variar em qualquer direção. Então o PX pode variar, pode ter fluxo em qualquer direção, o PY em qualquer direção e o PZ em qualquer direção. Isso que dá o problema. Por isso que é um tensor aqui, tá? Meu Deus, eu tô. Hã? Difícil de visualizar isso. Para mim, o mais fácil de visualizar é essa parte que você pode ter um momento. Pensa no caso de bolinhas de bilhar. Vamos voltar para o exemplo mais simples que a gente aprende momento. Tá? Você concorda que se eu pegar uma bolinha de bilhar e bater na outra, eu posso variar. Se eu estou pensando só na variação, tá? Do momento de uma das bolinhas. Ela pode variar na mesma direção, né? Então, por exemplo, se eu estou batendo as bolinhas em X, elas podem variar em X. Mas você concorda que eu posso bater e eu posso ter uma variação em outra direção? Concorda? Concordo, porque a conservação de momento deixa isso acontecer, né? Deixa isso acontecer, não é? Então, se eu estiver pensando nesse problema, quando eu tenho a variação dessas... Aí pensa que são duas cargas que elas estão se aproximando e aí elas se afastam, tá? De mesma carga. Então, eu aproximei elas chegaram perto e saíram, né? Aí a conservação de energia, a conservação de momento tem que ocorrer, tá? Então, se eu tiver nessa situação que eu aproximo uma carga e aí ela afasta, eu tenho que, se é na mesma direção as duas, né? Eu tenho que esse fluxo de momento, ele é dado pelos termos de do tensor de Maxwell na diagonal. Então, por exemplo, se eu estou pensando no movimento em x, então vai ser dado por txx. Mas se eu tenho esse movimento e eu faço isso aqui com a carga, né, a carga sai em um ângulo diferente, como é que eu consigo descrever isso? Pelos termos fora da diagonal, por exemplo, txy. Entendeu? Entendi. Então é isso que eu tô. Então eu tenho que lidar com a possibilidade de o momento estar em uma direção, mas a variação que eu causo no meu outro ente é em outra direção. Não é na direção X também, não é na mesma direção. É numa direção ortogonal. Então por isso que eu tenho que ter esse tensor.
porque isso pode acontecer em qualquer direção. Aqui eu estou pegando que eu tenho momento só em uma direção. Então eu estou lidando só com um dos termos. Mas agora pensa num caso geral, que eu posso ter um momento em x, y e z. Então a variação pode ser também em qualquer direção. O x pode dar variação em x, y, z. O y pode dar, o py pode dar variação em x, y, z e o pz pode dar variação em x, y, z. Então é por isso que a gente tem essa situação, tá bom? Ficou claro agora por Nossa, que legal demais. Ficou. Ficou. entendeu? Então é por isso que a gente tem que ter todos aqui. E aí vem uma consequência que é o campo eletromagnético tem momento. Ah, mas ele não tem massa. Não tem massa, mas ele carrega momento. Tá? Então veja que isso... Foi nisso, nessa dedução, a primeira vez que identificaram que um campo eletromagnético carrega momento? Já tinha outras situações que você mostrava que campos e ondas carregam momento. Então, por exemplo, uma onda sonora, ela carrega momento. Mesmo sem ter massa, Mesmo necessariamente. se tem massa. É porque é um pouco mais difícil de você ver que ela não tem massa, porque ela ainda está propagando no meio. Um material. Né? O material. Mas não é o próprio ar que está se movendo. Exato. Né? Só... Não é a mesma partícula que está lá, por exemplo, quando eu falo e que chega no microfone, é a mesma, né? Então o que está propagando é outra coisa. E aí você tem momento. Então você não teria, por exemplo, a sensação de o vento ou alguma coisa batendo, né? Uma onda sonora batendo assim. Eu acho que talvez o efeito que a gente tem mais negócio é quando você está num show, né? E você sente o baixo aquele no seu peito, né? Aquilo, o que você está sentindo? É o momento As moleques mas você tá perto de mim. Mas são as que estão perto de você, não é a que está perto da caixa, que está saindo da caixa. Imagina que da hora se saísse lá, você podia gerar vento assim. Nossa, exato. mó calor. Aí você começa a tocar uma guitarra assim. E gera vento. Não é isso que está acontecendo. Porque o que está propagando não é Nossa, mas é muito legal a isso. massa. O que tá propagando é a onda. Né? Então, tudo bem. Aqui... É muito abstrato esse conceito, né? Mas é uma coisa que a gente... É porque o que você tem que pensar é que esse campo ele pode alterar o momento de partículas. E se eu tenho uma partícula de um lado, eu tenho uma partícula do outro, e essas partículas não estão batendo de alguma maneira, mas elas estão sentindo a presença uma da outra, necessariamente eu tenho que ter algo que leva energia e momento para essa, por exemplo, para gerar movimento, energia cinética. Então, nada ocorre. Né? Nossa, mas é muito doido pensar que a gente às vezes zoa, né, o pessoal por pensar que tinha um meio, o éter luminífero, para propagar, mas é muito difícil de você colocar só. O caso do ar, né, das ondas sonoras é fácil de você, depois que você aceita que você não está propagando nenhuma massa, você está propagando a onda só. Mas aí sem nenhum meio, no vácuo, meu Deus. E isso que é a maluquice. Pô, você está falando no vácuo, você está falando... Pô. E aí o conceito fica ainda mais estranho quando você introduz o fóton, que é uma partícula não massiva. Né? Então, pô, mas é uma onda que se propaga, não precisa de meio para propagar, e ela tem todas as propriedades de uma onda. Então, essa é a dificuldade, né? Você tocou num ponto certíssimo, né? Da dificuldade da interpretação de uma onda eletromagnética no contexto do século XIX, do conhecimento
que a gente tinha no século XIX. Né? Então vamos aplicar. Aí eu quero dar o exemplo para vocês da aplicação desses conceitos que a gente introduziu aqui para uma onda eletromagnética. Eu não esqueci de colocar passo a passo, me desculpem, gente. Então vamos pensar numa onda eletromagnética aqui, né? Então a gente sabe que os campos elétricos e magnéticos respeitam uma equação da onda, tá? Uma equação da onda, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, espero que sim. Uma solução possível dessa equação da onda é uma solução do tipo Z menos VT, onde aqui eu estou considerando que a propagação da onda é na direção Z. Aqui nessa figura está na direção X, mas tudo bem, aqui né, eu estou fazendo as contas na direção Z. Eu vou considerar que essa onda é para aplicar as equações, um que aqui, que aí eu vou usar a regra da cadeia, tá? Para fazer. Então, eu vou derivar aqui no espaço, aí só vai ficar a componente em Z, e aí, então vai ser dpsi, dqi, dz. Dqi, dz é 1. Então, a derivada segunda fica isso aqui. E aí agora no tempo, eu vou derivar também. Dpsi, dqi, dt. Dqi, dt é menos v. Então, se eu derivar duas vezes, vai ficar v ao quadrado. Então, eu tenho isso aqui. Para isso ser verdade, para psi ser uma solução, v é igual a c. Então, esse v é a velocidade de propagação da onda. Então, veja que a gente já está falando que a onda eletromagnética se propaga na velocidade da luz. Né? Uma solução muito importante é a solução senoidal, tá? Que é dada por essa exponencial complexa. Pode ser o seno, aqui eu estou usando a exponencial complexa, que é a forma que a gente usa mais comumente em ótica. Tá? Exponencial de kz menos ômega t. Aqui eu estou considerando que a propagação está em z. Tá? Faço a mesma coisa, que é igual a kz menos ômega t. Substituo na equação da onda. Eu tenho isso aqui. Logo, C é igual a K sobre ômega. Tá? Esse aqui, a gente define o K como o vetor de onda. Aqui eu estou considerando na direção Z. Ômega, me desculpa, é a frequência angular da onda. Tá? Aqui está errado. E o E aqui, ó, você está vendo aqui, ó, é a direção de oscilação do E0, que em ótica a gente definiu ele como a polarização, o vetor polarização. Tá? E isso aqui, como eu tenho só uma frequência, tá? A gente chama ela de onda monocromática. Tá? Por que essa onda é importante? Porque vocês estão vendo lá em análise de Fourier, uma transformada, se eu tenho uma função, tá? Psi de zt ultra complexa, eu posso escrever ela como sendo a transformada de Fourier. Aqui, né? Aí pega só a parte aqui, ó, da parte espacial aqui, ó. Então, se eu souber como é a propagação de cada uma das ondas das cores, né, que define o K e o ômega, eu consigo escrever qualquer onda usando a transformada de Fourier, tá? Dada por isso aqui. Tá? Isso aí é extremamente importante quando a gente está lidando com ótica. Tá? E a onda monocromática é legal porque a gente também consegue aproximar um laser dela. Tá? Desculpa aí, meu celular está tocando sem parar. Pronto. Tá? Ótimo.
qual que é a direção? Então a gente achou a solução para o campo elétrico. Qual que é a solução para o campo magnético? Tá? Primeiro, qual que é essa direção? Se eu tenho a onda, por exemplo, propagando na direção Z, e ela tem que respeitar a lei de Gauss no vácuo, então o campo elétrico não pode ser na direção Z, porque o divergente de E tem que ser zero. Então, sem perda de generalidade, eu vou definir ele como na direção Y. Tá? Então, ddy de EY é igual a zero. Ótimo. Então, eu tenho o campo elétrico na direção Y. Qual que é a direção do campo magnético? Né? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui, usando a lei de Faraday, né, o rotacional de E. Então, como eu falei, só o Y é zero. Tá? Estou considerando que o campo elétrico só tem na componente Y. Pelo menos em um tempo infinitesimal. Tá? No instante de tempo. Então eu tenho isso aqui. Mas eu falei que a onda está se propagando em Z. Então a dependência em X não existe. Só depende a dependência em Y. Então esse primeiro termo é zero. Tá? Isso implica, então, que, aí fazendo as contas, ó, isso aqui, o dψ dqui na direção x, é isso aqui, ó, é esse termo aqui que é diferente de zero. E se eu fizer a conta para o dB dt, eu posso fazer aqui, usar a regra da cadeia duas vezes. O dqui vai dar aqui dz, dz, dt. Então, eu usei aqui duas vezes a regra. Então, eu fico com dB dqui na direção C. Mas se eu tirar o dqui aqui, ó, dos dois lados, eu tenho que o B é π sobre C vezes x. Então, o B é na direção x. Então, se a propagação é na direção Z e o campo elétrico é na direção Y, o B tem que ser na direção x necessariamente. Definindo de maneira mais geral, eu tenho que isso aqui é verdade, que é o vetor de onda, a direção do vetor de onda VEC vai me dar na direção B. Tá? Então, definir a direção do campo elétrico, definir a direção do campo magnético, definir a direção de propagação da onda. Ótimo. Vamos ver como fica a energia e momento. Desculpa de novo, eu não coloquei aqui passo a passo. Então, a gente sabe que a direção de E é igual a zero. A direção do campo elétrico e a propagação é zero. Então, isso aqui é verdade. E o B é dado por isso aqui. Então, vamos manipular para ver em qual direção está a propagação de energia dessa onda. Tá? Então, eu vou usar o vetor de Point, que me define a direção da propagação da onda, que é VEC-B. Então, eu vou usar aqui a E-VEC e vou usar essa definição aqui, K-VEC-E. Então, isso aqui, ó, a gente usa a identidade dos produtos vetoriais e eu tenho K-E ao quadrado menos K escalar E. K escalar E, por definição, é nulo. Do jeito que a gente viu lá. Então, S é E ao quadrado sobre μ0c na direção K. Então, a gente tem que a onda eletromagnética, a densidade de energia eletromagnética é isso aqui. E ao quadrado mais B ao quadrado, né? Mais as suas constantes. Usando esse termo aqui e essa igualdade aqui, veja que o K é
vetorial. É um versor. Então ele é igual a 1. Então quando eu faço isso aqui, o módulo do campo magnético é E sobre C. A amplitude é E sobre C. Então, eu posso substituir aqui já direto o B ao quadrado por E ao quadrado sobre C ao quadrado. C ao quadrado é ε0, 1 sobre ε0, μ0. Então, substituindo aqui, eu tenho que a densidade de energia de uma onda eletromagnética é E ao quadrado, ε0 é ao quadrado. Né? Então, substituindo aqui o ε0 é ao quadrado, e usando o C ao quadrado, que é 1 sobre μ0 ε0, eu tenho que o fluxo da densidade corrente, o fluxo da energia, da densidade de energia, é isso aqui. Veja que é na mesma direção do campo da propagação da onda, vezes o C aqui, né? E a gente consegue achar a mesma coisa para o momento. O momento não foi definido como vetor de point dividido por C ao quadrado? Então, o momento também se propaga na mesma direção da onda eletromagnética. Tá? Então, esse é o exemplo que eu mostro para vocês que se eu tenho uma onda eletromagnética, tanto a energia quanto o momento se propagam na mesma direção da onda. Então, o fluxo de energia e o fluxo de momento dos campos eletromagnéticos é na mesma direção que uma onda eletromagnética, definida pelo problema. Tá bom? Alguma dúvida? Eu não escutei. Por enquanto, nenhuma. Por enquanto, acho que deu pra desenvolver. Então é isso. Porque aqui acabou. É isso que eu queria comentar com vocês. Terminar a aula com esse exemplo. Que mostra essa propagação da energia e do momento dos campos eletromagnéticos. Tá bom? Beleza. Tá? É interessante a gente pensar, tá? Só para deixar claro. Lembra que eu falei que isso aqui é verdade? Então, se eu consigo escrever qualquer onda eletromagnética a partir de um conjunto de ondas monocromáticas, isso não vale só para a propagação da onda. De ondas. Isso vale para qualquer campo. Qualquer campo eletromagnético tem que respeitar essas equações. Então, qualquer campo pode ser escrito dessa forma. Então, as contas que eu fiz aqui, e eu chego nisso aqui, isso é sempre verdade. Tá? Essa é a coisa interessante. É a coisa mais geral possível. Deve ser muito computacionalmente intenso. Mas deve dar para fazer uma simulação assim, né? De como que o campo progride no tempo. Isso, dá. Tem alguns exemplos que a gente encontra. E a gente consegue definir quando a gente tem campo elétrico e campo magnético, que ele tem momento. A gente consegue, para alguns problemas, definir. A gente não pôs ainda a lista que envolve esses problemas no Moodle, mas possivelmente semana que vem já vai estar. E aí vocês vão ver alguns exemplos. A gente vai fazer alguns exemplos desses problemas, tá bom? Maravilha. Beleza. Professor, pergunta.